São 10 da noite. De repente, você sente fome e vai até a geladeira, mas não tem nada lá dentro, então decide ir até o supermercado mais próximo. Lá encontra o lanche que deseja e paga com cartão. No caminho para casa, se pergunta, será que era tão fácil conseguir comida na cidade há um século? Uma das luzes da rua pisca e se apaga. Agora você está no escuro. Está assustado? Agora sabe como as pessoas se sentiam após o pôr do sol na era pré-eletricidade. Estamos tão acostumados com esse tipo de iluminação que nos esquecemos de que ele não tem nenhum século de existência. Em 1925, apenas metade de todas as residências dos Estados Unidos contava com eletricidade, sem a qual nada seria possível hoje. A luz do seu quarto, a geladeira, os letreiros das lojas e os cartões de crédito, todos precisam dela para funcionar. Então, como as pessoas viviam antes? Nossas cidades ficavam na escuridão total? Não exatamente. A história da iluminação de nossas casas e ruas tem milhares de anos. Recentemente, em 2022, arqueólogos descobriram a mais antiga lâmpada a óleo intacta. Eles estimaram que tinha 2.300 anos. Há evidências de oficinas que as produziam em grande escala. Cientistas italianos encontraram lâmpadas semelhantes em Modena. Essa cidade era o centro da produção desses artefatos a óleo no Império Romano. As oficinas eram tão difundidas que tinham até marcas diferentes como Fortes, Foetaspi e Strobili. Algumas eram muito procuradas e, por isso, outros fabricantes as copiavam. E você achava que as falsificações eram um problema moderno. Essas lâmpadas a óleo eram simples em seu design. As mais sofisticadas eram feitas de bronze e outros metais, mas o material mais comum era a argila. As pessoas derramavam óleo pelo orifício central e queimavam um pavio dentro da área do bocal. Esse pavio era, na maioria das vezes, de linho, mas as lâmpadas a óleo eram pequenas e usadas em ambientes fechados. Não havia como iluminar uma rua inteira com elas. A alternativa era, você adivinhou, velas. Os seres humanos ainda as utilizam hoje em dia. Sua avó provavelmente tem uma, além de uma caixa de fósforos escondidas em uma gaveta em algum lugar, só para o caso de uma queda de energia. As pessoas têm fabricado velas há 5.000 anos. Quando você pensa em uma delas, pense em cera de abelha. Mas a variedade de materiais é bastante ampla. Na Idade Média, somente os ricos podiam comprar as de cera de abelha. O restante da população tinha que se contentar com as de sebo. Pelos padrões modernos, as velas têm uma eficiência energética terrível. Você se lembra da primeira vez que viu o homem e tentou tocá-la? Ai, então nunca mais teve essa ideia, não é mesmo? As velas usam muita energia para gerar calor. É por isso que estão longe de ser fontes de luz ideais. E a que elas emitem não é do tipo que precisamos, pois é infravermelha. Não conseguimos enxergar esse tipo. Os números são surpreendentes. Apenas 1% da luz de velas é visível para nós. As lâmpadas modernas são muito mais eficientes e brilham 80 vezes mais. Em condições tão escassas, nossos ancestrais tiveram que ser imaginativos. Por exemplo, cobriam obras de arte com uma fina camada de ouro. Essa técnica era chamada de folha de ouro. Os artistas não faziam isso para que suas obras parecessem luxuosas. Eles queriam que as pinturas brilhassem à iluminação de velas e tinham outro aliado na luta contra a escuridão, a luz natural. Você já se perguntou por que as igrejas antigas têm janelas altas e alongadas? Sua principal função era deixar o sol entrar. Afinal de contas, essas estruturas eram enormes. Não havia outra maneira de iluminá-las. Basta ver a Notre Dame em Paris, na França, como exemplo. Ela cobre uma área 4 vezes maior que um rink de hóquei, e o prédio tinha 64 metros de altura. Isso é cerca de metade da Grande Pirâmide de Gizé. Portanto, fazia sentido construir janelas grandes. Em residências, espelhos tinham o mesmo efeito das janelas. Eles refletiam a luz natural. Antes da eletricidade, as casas eram repletas de espelhos. E quantos temos hoje? Um no banheiro e talvez um no corredor? Isso porque não precisamos mais deles para a função original. Todos foram substituídos por um simples toque em um interruptor. Atualmente, os designers de interiores aconselham as pessoas a remover os espelhos de seus quartos para dormir melhor. Isso é que é uma reviravolta. Mas e quanto aos edifícios que as pessoas visitavam à noite, como teatros e casas de ópera? A solução foi surpreendentemente de baixa tecnologia: velas. Milhares delas. Os construtores as colocaram em grandes lustres, mas havia um problema. Todas geravam calor e queimavam por 1 hora ou mais no máximo. Os dramaturgos e compositores tinham que adicionar pausas para que a equipe tivesse tempo de substituí-las. Você já quebrou uma lâmpada por acidente? Não é uma experiência agradável, mas felizmente pode limpar o vidro com uma vassoura em segundos.
Antes da eletricidade, essa falta de jeito custava a vida das pessoas. Derrubar uma vela poderia provocar um grande incêndio, e havia outro perigo. As mulheres usavam vestidos longos que representavam um risco de incêndio. Nossos ancestrais estavam literalmente brincando com fogo. E isso tudo dentro de casa. Fora dela, era necessário carregar uma tocha acesa, ou torcer para que o céu não estivesse nublado, para que se pudesse andar à luz da lua. E um americano inteligente decidiu não sair à noite de jeito nenhum. Benjamin Franklin ia para a cama às 10 da noite e levantava às 5 horas da manhã. Mas em Londres, foi gerado um novo negócio. Garotos carregavam tochas para os vitorianos. Eles esperavam do lado de fora das estalagens e, quando os clientes saíam, ofereciam seus serviços. E também faziam seu trabalho em épocas de neblina espessa, que é o típico clima inglês. Antes da eletricidade, era perigoso sair de casa após o pôr do sol, mas isso estava prestes a mudar em 1807. Foi quando o engenheiro alemão Frederick Winsor iluminou uma rua em Londres com lâmpadas a gás. Finalmente, estava sendo possível sair depois do período noturno e se sentir seguro. No entanto, elas não eram fáceis de operar. Ao anoitecer, um acendedor de lampiões tinha de carregar uma tocha para essa função. Então, de manhã, tinha de fazer outra rodada para apagar as chamas. Isso parece um bom exercício cardiovascular. E era mesmo. Durante toda sua carreira, um acendedor de lampiões poderia facilmente caminhar 240 mil quilômetros no total. Então veio a eletricidade. Na década de 1870, Thomas Edison foi o primeiro a produzir lâmpadas comerciais. Uma cidade no oeste da Romênia, Timișoara, tornou-se o primeiro lugar na Europa a ter iluminação elétrica nas ruas. Metade das residências na Grã-Bretanha tinha luz no final da década de 1930. A era da energia havia começado, mas ainda havia espaço para melhorias. Na época, o tipo mais comum de lâmpada era a incandescente. Isso significa que tem um filamento interno que produz luz quando aquecido por energia elétrica. Esse tipo é semelhante a uma vela e produz calor, em vez de luz. E a proporção o surpreenderá. 95% da corrente que passa é convertida em calor. Sim, você ouviu direito. Apenas 5% da energia é usada para criar luz de fato. Apesar disso, a eletricidade mudou a forma como vivemos. No ano de 1800, apenas 2% da população mundial vivia em cidades, e há um bom motivo para isso. Afinal, eram lugares escuros, iluminados apenas por velas e lampiões a óleo. Não havia iluminação pública. Depois que a eletricidade se tornou uma realidade, os números mudaram. De acordo com o Banco Mundial, mais da metade das pessoas ao redor do globo, ou 56%, vivem em centros urbanos atualmente, e nossos assentamentos parecem muito diferentes do que eram há apenas um século e meio. Eles agora brilham intensamente nas imagens de satélite. Do espaço, Las Vegas é o lugar que mais brilha à noite. Mas a história da iluminação está longe de terminar. Em 2006, Ann Arbor, em Michigan, nos Estados Unidos, tornou-se a primeira área metropolitana a usar LED para iluminação pública. Essa é a abreviação para diodos emissores de luz. Esse novo tipo utiliza pelo menos 75% menos energia do que a lâmpada aperfeiçoada por Edison nos anos 1800 e também dura até 25 vezes mais.